Boa noite, gente. Boa noite. Olha, é um prazer de novo estar aqui, né? Já tantas vezes juntos. E realmente no domingo eu não emitia qualquer som. Eu estava completamente afônico por causa de uma amidalite grave. Mas hoje é terça-feira, tomei uma medicação, estou melhorando. Então peço que vocês orem pela minha voz para dar tudo certo. Gente, eu tive aqui em novembro e algumas pessoas me perguntaram sobre material que eu tinha trazido de uma outra vez, sobre pregação. Eu trouxe alguma coisa, depois vocês podem falar comigo. Tem uma série, uma coleção que eu fiz recentemente na igreja sobre a fé. O pai da fé, são 10 pregações na vida de Abraão, muito interessante. E tem outros temas também. Agora, essa apostila aqui foi preparada por mim, pela Amanda, Socorro, Meu Filho Tem Sexo. Essa apostila é uma apostila com base científica e nós fizemos para pais de adolescentes e de crianças que estão começando a vida e descobrindo a sexualidade. Eu não sei nem quanto que vai ser isso aqui, eu vou deixar depois com a Alessandra. Só peço que se você tiver algum interesse em adquirir, é coisa barata, ela vai ver quanto é que fica, você dê o nome para ela, para a gente saber quantas cópias nós vamos produzir. Tá certo? Mas olha só, esse povo todo aqui é só por causa de sexo? Lotou assim quando vocês souberam do tema. É isso? É isso, irmão William? Se fosse um tema sobre oração, Juscelino, como é que ficaria? Também lotava? Lotava, né? Não vale nada, Juscelino. Muito bem, gente, muito bem. Sexualidade na Bíblia. Vocês trouxeram o sexo aqui para dentro hoje? Hein? Sim ou não? Tá vendo como é que nós temos um problema com isso, Lília? Problema sério. Você sabe onde é que está a primeira vez que a Bíblia fala de sexo? Ou de sexualidade? Sexo é o ato. Sexualidade é o tema. Capítulo 1 de Gênesis. Um dos temas que a Bíblia mais fala é sobre o tema da sexualidade. Capítulo 1, versículo 27, abre a sua Bíblia, livro de Gênesis. Você tem aí a criação, a narrativa da criação. E tem aqui, gente, uma afirmativa muito interessante, capítulo 1, verso 27. Vamos ler do 26, porque depois da criação de todas as coisas, aí a Bíblia faz uma síntese no capítulo 1, verso 26, da criação do ser humano. E diz assim: também disse Deus, façamos. Olha que interessante, não é? Com quem Deus estava falando? Quem fez junto? Aqui é uma primeira alusão à Trindade, ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, no Velho Testamento. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Algumas Bíblias aqui podem estar assim, macho e fêmea. Tem alguma Bíblia com essa versão? Várias. Do Maranhão é assim? Macho e fêmea. Você tem certeza que lá no Maranhão é assim? Eu tenho dúvidas. Eu já fui ao Maranhão algumas vezes, fiquei preocupado, pastor. Fiquei muito preocupado lá no Maranhão, viu? Não vou contar então, irmão do Maranhão, né? Então não vou dizer nada para não haver comprometimento nenhum. Gente, primeira vez, quando você vai, e eu já tenho dito isso a vocês, para entender o texto bíblico tem que ir na língua original. Não adianta você querer entender a Bíblia sem você compreender o contexto que a Bíblia foi escrita, a língua que ela foi escrita e qual era a cultura, o contexto sociocultural daquela época.
A ideia aqui do hebraico é a ideia de macho e fêmea. E vejam que não há aqui a menção de qualquer outra possibilidade. Deus criou macho e fêmea. A sexualidade, pode anotar isso no seu coração, é a energia mais poderosa da vida humana. Não existe coisa mais poderosa que ande, né, nas nossas veias e nas nossas emoções do que a questão da sexualidade. A questão da sexualidade, irmãos, para a gente poder entender, e eu tenho que começar, nós vamos começar falando sobre como é que a visão da sexualidade humana, como é que nós entendemos a questão do sexo, como é que Deus entende, como é que nós chegamos a compreender. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar as nossas heranças na questão da sexualidade. E eu quero dizer para você que há 5 heranças da sexualidade que vão ajudar a que nós formemos a nossa visão do que é sexualidade, o que significa praticar sexo. Por que essa palavra é uma palavra tão impactante ao ouvido? O que eu estou fazendo aqui agora, o que o seu pastor propôs para vocês como conferência, irmãos, há 30 anos atrás numa igreja era impossível. As igrejas tinham tremenda dificuldade e ainda tem um tabu imenso de tratar do assunto da sexualidade. Eu me lembro uns anos atrás, numa conversa com um pastor, com uma liderança importante no Brasil, em que eu dizia o seguinte para ele: nós somos muito bons para punir e para cobrar qualquer atitude de distúrbio sexual, mas nós não sabemos como educar, o que dizer e como dizer às pessoas sobre isso. O que é que a igreja ensina sobre sexualidade, gente? O que é que nós dizemos às crianças? Às vezes nem os pais dizem. O que é que nós ensinamos aos adolescentes? Onde é que o adolescente aprende sobre sexo? Será que é em casa? Será que é na escola? Será que é na rua? O que a igreja tem feito? A igreja, quando eu estou dizendo, não estou dizendo da igreja de vocês aqui, não. Eu estou falando da igreja de Cristo no mundo inteiro, no Brasil. Aqui talvez na cultura americana seja até mais fácil e mais aberto, mas a situação no Brasil ainda é muito difícil. Então, para que eu tenha uma visão coerente, correta sobre a sexualidade humana, eu tenho que entender como é que isso se formou. Quais são as heranças? E a primeira herança, e muito importante que eu quero tratar, é a nossa herança fisiológica sobre sexualidade. Quando eu estou falando de herança fisiológica, eu estou falando do nosso desenvolvimento de corpo. Isso é tão importante. Quem tem uma menina em casa, um pai e uma mãe, sabe como é marcante para eles e para a menina quando chega o seu momento de menstruar. Isto é, ela está apta a ovular, ela está consequentemente apta para engravidar e gerar uma criança com 12 anos de idade. E algumas meninas mais cedo. O desenvolvimento do corpo, é muito interessante você começar a observar. Você tem hoje um bebê na sua casa, daqui a pouco esse bebê vai crescendo, o corpo dele vai tomando forma, e o problema é que para muitos de nós que somos pais, o bebê continua bebê, mas já grandão. Já grandão. No outro dia eu fiz uma brincadeira com o Gabriel está começando a tomar corpo de menino de 9 anos. Olha como o tempo passa, não é? Eu lembro de ter trazido ele aqui bebezinho, com 1, 2 anos, ele já está com 9. Aí eu não sei o que ele fez uma coisa errada, eu disse: rapaz, como é que você pode fazer um negócio desse? Você já está com esse pinto grande? Ele olhou para mim, aí ele olhou para ele. E ele ficou feliz, graças a Deus. Quando Gabriel teve a primeira manifestação,
afetiva com o sexo oposto, gente, eu quase fiz um culto de ações de graças na igreja. Porque lá no Brasil a coisa está difícil, hein? Antigamente era um escândalo, era um espanto. Depois passou a ser natural. Hoje é quase que obrigatório você aceitar certas coisas. Então ele me chamou num canto e disse assim: papai, eu gosto de uma menina. Eu disse: louvado seja Deus. É menina mesmo, meu filho? É menina. Graças a Deus. Me dá licença de eu celebrar com meu filho, não é? Essa passagem, ele começou a admirar a menina. Eu quis conhecer a menina, tal. Ele era da sala dele, da escola, ele começou a se interessar pela menina. Eu disse: que Deus te conserve, meu filho. Não há outra oração que um pai possa fazer, não é? Né, pastor Daniel? Hein? Que Deus te conserve. É bebezinho assim, mas vai crescer. E você vai fazer a mesma oração que qualquer pai faz, né, para que ele possa seguir os princípios da Bíblia. O desenvolvimento do corpo é notório. O filho chega na adolescência, e aí vem a farra dos hormônios. E agora eu vou te dizer uma coisa muito importante, que talvez você nunca tenha ouvido: hormônio não se converte. A minha alma se converte, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu vou à frente na igreja, mas os meus hormônios não. Eles continuam funcionando como Deus fez. Continuam bombando o meu corpo, não é? E na adolescência esses hormônios estão em altíssima energia, uma movimentação de hormônio tremenda, que leva você sabe aonde, não é, galera? Vocês sabem o que acontece. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber administrar isso. Guardem essa palavra. Gente, foi Deus que criou. Então o hormônio não é uma maldição na vida de ninguém. O hormônio é uma bênção. O hormônio que vai produzir o crescimento, o desenvolvimento da nossa sexualidade, que vai proporcionar a nossa libido, isso é uma bênção. A questão é como que eu vou administrar os meus hormônios. Aí como é que entra a Bíblia nessa jogada? Vocês se lembram daquele texto de Paulo? Anota aí, Gálatas capítulo 5, quando ele fala que a carne luta contra o espírito. Lembram disso? Por que ele fala que existe uma guerra? A palavra ali, gente, não é uma luta simplesmente. A palavra grega que está ali no texto de Gálatas 5 é uma guerra. Há uma guerra entre aquilo que eu sei que moralmente e espiritualmente eu posso ou devo fazer, e aquilo que a minha carne deseja. Então se trava uma batalha. Ora, se trava uma batalha, quem é que ganha essa briga? A vitória dessa briga depende da minha inclinação. Anote isso no seu coração. A vitória dessa briga depende da minha inclinação. Ora, se eu, diz a Bíblia, diz a palavra de Paulo, se eu der vazão à carnalidade, aos desejos, à libido, à carne, quem vai vencer vai ser a carne. Mas se eu estiver com uma vida espiritual tal, que eu coloque a administração de todo o meu corpo, de toda a minha libido, de todos os meus hormônios nas mãos de Deus, eu tenho probabilidade muito grande de vencer essa batalha em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você for lutar a briga sozinho, vai perder. Sabe por quê? Porque é bom a beça. Se não fosse bom, ninguém praticava. E há uma coisa que adolescente jovem faz, os mais velhos aqui já fizeram, mas não contam, né? Que é o seguinte: você começa o aquecimento, e daquele namoro, eu ouvi uma vez isso, não sabia que existia, o tal do namoro pentecostal. Falei, ué, existe namoro batista, presbiteriano, pentecostal? Aí o cara me explicou: o namoro pentecostal tem confusão de línguas, tem posição de mãos, tem o fogo que sobe e desce. O namoro batista já é mais tradicional. Hoje em dia não está mais assim não, né, gente? Está tudo bem pentecostalizado por aí, não é verdade? Muito pentecostalizado.
O negócio começou, aí uma vez o rapaz entrou no gabinete e disse assim: pastor, deixa comigo. Falei: deixa com você o quê? Deixa comigo, pastor. Eu começo, mas eu sei pagar. Falei: mentira. Mentira sua. Parar por quê? Por que parou? Ué, começou, acaba. Deixou começar? Que história é essa que você vai dominar? Né? Depois vocês vão, não vai dar para a gente falar disso hoje, mas no decorrer da semana, sobre a palavra de Tessalonicenses, sobre defraudar uma pessoa. O que é defraudar alguém? 1 Tessalonicenses 4, não defraudeis uns aos outros. Interessante. A ideia de provocar desejo no outro que você não pode cumprir. Ou melhor, vamos refazer a frase: provocar o desejo no outro que você não tem autorização para cumprir. Isso é defraudar. O negócio vai ficar sério aqui, hein, pastor? Porque esse assunto de sexualidade, ele é bíblico, ele mexe com a nossa vida espiritual. Esse assunto é muito sério. Ele mexe com todos os níveis da igreja, desde a criança, o adolescente, o jovem, o casal, o solteiro, o viúvo, porque ninguém aqui está morto. Você pode não querer mais, mas está vivo. Está com pinta de que está morto, mas está vivo. Sabia? Está vivo. Os hormônios da gente, uma guerra que se estabelece dentro de nós, a farra dos hormônios que não se convertem. O pastor Josué Campanhã foi, não sei quem já ouviu falar, foi um pastor que liderou a Juventude Batista Brasileira há muitos anos. Ele contava uma experiência de um filho na fé, um rapaz que ele estava discipulando, que tinha se convertido. Ele era executivo da junta de mocidade da Convenção Batista Brasileira, e ele disse que o rapaz se converteu, e ele era um rapaz muito bonito, muito bem afeiçoado, não é? E ele trabalhava numa repartição, e depois que ele se converteu, ele fez um voto de castidade, até o casamento. Ele disse a Deus que ele só teria qualquer envolvimento sexual, foi o que ele entendeu da palavra, depois que ele conhecesse aquela que seria a esposa dele, seria com a esposa dele. Gente, ele caiu na asneira, na bobagem de contar o voto no trabalho. Ele contou para os colegas de trabalho. Vocês imaginam a zoação, não é? Mas fora a zoação, o diabo armou uma coisa mais interessante. Algumas moças daquela empresa tinham desejo nele. E elas fizeram uma aposta. Veja que coisa maligna. Elas foram numa loja, compraram um troféu, tipo uma estatueta do Oscar em miniatura, colocaram em cima do armário da repartição, e elas fizeram a aposta entre elas de que a primeira que conseguisse fazer ele cair, levaria o troféu. O pastor Josué conta que por várias vezes aquele rapaz de 20 e poucos anos, convertido, que havia feito aquele voto a Deus, ligava para ele desesperado, dizendo assim: pastor, o troféu está balançando, pastor. O troféu está balançando, hoje foi difícil, chegou uma menina linda, e ela está me provocando. E ele dizia assim: lembra de José. Gente, o caso de José é um dos casos mais chocantes da Bíblia. Por que ele é chocante? Porque José, diz a Bíblia, que era um homem bonito, um homem jovem. Os hormônios não convertidos de José. José dentro da casa como escravo, não tinha opção, e a mulher do cara, quando o cara saía para trabalhar, ela ficava atrás dele. Tem um texto do hebraico que diz assim: e todos os dias, e dia e noite, a mulher provocava José. Gente, você já pensou numa coisa dessa? Uma pessoa provocar você dia e noite, noite e dia. Eu fico imaginando aquela cena dentro daquela casa, aquele cara de Deus, querendo ser fiel a Deus,
escravo do povo de Deus no Egito, não é? Sabedor do porquê que estava ali um rapaz novo, e aquela mulher importante, devia ser uma mulher bonita, porque para ser mulher do Potifar, ele não ia pegar um bagulho qualquer, ele ia pegar uma mulher bonita, ele ia pegar uma mulher especial, era uma mulher bonita com certeza, e ela na casa dele, na própria casa, quando ele saía, ela ficava atrás dele, e eu imagino que ela usou de toda a sua sensualidade, que só a mulher tem e sabe fazer. Vocês mulheres têm alguma coisa dada por Deus para ser usada na hora certa. O problema é que a mulher de Potifar estava usando na hora errada e com a pessoa errada. Ela devia ter colocado aquela roupinha, não é? Ela devia ter colocado aqueles perfumes do Egito. Ela devia andar dentro de casa passando por ele, piscando o olho. Ele está lá com a bandeja, ela dá uma piscadinha, a bandeja quase cai. Ou então ela ficava: Zé, vem aqui, Zé. Ela já devia estar buscando uma intimidade, né? Vem, Zé, dá um pulinho aqui no quarto, vem limpar aqui, Zé, limpa esse pozinho que está aqui. Dia e noite essa mulher infernizava a vida desse cara, dia e noite, até o dia que diabolicamente ela o ataca, não é? Tentando forçá-lo a uma relação. Ele não aceita e foge, mas deixa cair a sua capa. Ela segura a capa, ela inverte a história, porque quando o diabo está no negócio, o negócio fica feio. Ela inverte a história. José vai parar onde? Numa prisão, uma prisão injusta, uma calúnia. Gente, não tem nada mais duro na vida da gente do que sofrer calúnia. Não é verdade? Não sei se você já foi vítima de uma calúnia. Calúnia é uma mentira contra a sua vida. E aquela mulher fez uma mentira e caluniou José em toda a terra do Egito, porque ele era um homem numa posição importante. E José não teve qualquer envolvimento com a mulher de Potifar. O que esse homem, como esse homem seria chamado nos dias de hoje? É isso aí. Todo mundo diria, não tem nenhuma dúvida, que José é gay. Fez uma opção, porque não gosta de mulher. Não, né? Ele gostava de mulher. Tanto gostava de mulher que depois casou. Não é? Pastor Ari Veloso estava no avião, pastor da Igreja Batista do Morumbi, e entrou o time da seleção brasileira de vôlei, e os jogadores sentaram perto dele, e ele começa a conversar com um atleta famoso. E ele conversando com esse atleta famoso, o atleta pergunta: o que o senhor faz? Ele diz: eu sou pastor batista, da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. E o rapaz quis debochar dele e disse assim para ele: então o senhor é daquela igreja que não gosta de mulher, não é? Vocês são daquela igreja que não gosta de mulher, o negócio de vocês é só aquele negócio de casamento dentro de casa. Aí o pastor Ari Veloso respondeu o seguinte para ele: olha só, eu gosto muito de mulher. Eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma mulher só para mim, que é a minha esposa. Você tem uma mulher que é só sua? E o pastor Ari Veloso não sabia que aquele rapaz havia sido recentemente traído pela sua esposa. Veja que encontro espiritual. Eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma só para mim. E você, a sua, é só sua? Acabou a conversa. É para derrubar avião, não é não, ele? Para derrubar avião. Quando a gente sabe que tem uma limitação, a gente faz como José. Guarda uma coisa na sua vida. Nós estamos falando de sexualidade, de corpo, de forma de corpo, de hormônio, de ser homem, de ser macho, de ser fêmea. Não lute contra a sua natureza. A Bíblia diz o seguinte: ao diabo se resiste, à tentação se foge. Repete comigo: ao diabo se resiste e à tentação se foge. De novo: ao diabo e à tentação se foge. A tentação se foge e ao diabo se resiste. Por que a Bíblia manda você fugir, não manda você encarar? A Bíblia diz: faça o que fez José, foge. Por quê? Porque o nosso instinto, a nossa carne,
a nossa volúpia, o nosso desejo, a nossa carnalidade vai nos impulsionar e nós vamos cair. Então, gente, existe uma questão fisiológica na sexualidade. É o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Estava lá na minha igreja fazendo conferência, meu amigo pastor Ivênio dos Santos. Um dos maiores pregadores do Brasil, um homem de Deus, bem casado, pai de vários filhos. Um outro amigo nosso disse: pastor, quero lhe dar um presente. Ele era dono de um salão de beleza, era um salão sofisticado. Disse: quero lhe dar um presente, o senhor vai passar a segunda-feira no meu salão. E lá no salão o senhor vai... ele perguntou: tem podólogo? Tem podólogo. Então o senhor vai fazer as suas unhas, o senhor vai ter um momento de massagem relaxante e etc, etc. O pastor falou: tá bom, eu vou aceitar a sua proposta. Ele chegou, foi até lá, e foi um momento muito curioso que nós vimos acontecer. Ele teve lá o encontro com a podóloga que tomou conta das unhas dele, tal, e agora aí vem uma mulher e diz assim: agora o senhor vai se deitar, que eu vou fazer uma massagem quente na sola do seu pé. Ele disse: você não vai fazer nada no meu pé. E todos nós ficamos muito assim com a resposta brusca, né? Aí a gente ficou um pouco sem graça com aquela situação. Ele disse assim: minha filha, você não vai tocar na sola do meu pé, porque é meu ponto vulnerável. Se você tocar na sola do meu pé, eu parto para cima de você, agarro você aqui dentro desse salão. Gente, nós ficamos todos escandalizados. Eu, o dono do salão, a mulher, ficou todo mundo assim. Ele disse: eu estou falando de mim, da minha carnalidade, eu não posso. Você não vai tocar na sola do meu pé. Se você tocar na sola do meu pé, eu vou cair. Como eu não quero cair, porque eu não vou desobedecer o meu Deus, você não vai fazer massagem quente na sola do meu pé. Onde é que não pode pegar em você? Isso é saber fugir e entender o seguinte: correm hormônios que não se convertem no meu corpo. Eu tenho uma natureza. Agora, gente, ainda no primeiro ponto, nós estamos só no primeiro ponto. Qual é a grande luta do movimento gay no mundo? É provar que o problema da homossexualidade é um problema de fundo genético. Tanto é que o discurso, eu tenho conversado com muita gente em gabinete pastoral e aconselhamento, o discurso, a fala parece que é orquestrada e é a mesma. Desde cedo eu sou assim. E agora deixa eu lhes dizer uma coisa científica. Pode anotar, pode ir a Harvard, pode ir onde você quiser, vai a Berkeley, vai aonde você quiser. Não existe qualquer comprovação científica sobre genética de homossexualidade. Estudos, inclusive, sobre tamanho do cérebro foram feitos entre homens e mulheres, na tentativa de provar e de tentar mostrar que o problema homossexual é um problema que vem na genética do indivíduo. Isso não é verdade até hoje, 14 de abril de 2015. A ciência não comprovou isso. Ora, se não é uma questão genética, se o papo de que o cara nasceu assim, desde pequenininho, de onde é que vem? Esse é um outro estudo que a gente tem que fazer. Mas a psicologia já identificou que o problema está na identificação de gênero, quando eu identifico macho e fêmea. Presta atenção. Quando é que uma criança começa a identificar macho e fêmea e distinguir? Na sua virada de 6 para 7 anos.
E ela precisa da imagem macho e fêmea. Ela precisa ter o protótipo da masculinidade, que deveria ser a figura do pai, e ela precisa ter o protótipo da feminilidade, que seria a figura da mãe. Todas as vezes que não acontece essa identificação perfeita, ou que deveria ser perfeita, acontecerá uma inversão de papéis. Ou a ausência do pai ou da mãe, ou a presença muito forte de um dos dois em desproporção. Vocês estão me entendendo? O pai que deveria estar mais presente, ou a mãe que deveria estar mais presente. Então o problema, meus irmãos, está na identificação de papéis do macho e da fêmea. Por isso que a figura paterna e materna são fundamentais no desenvolvimento de uma criança. Uma criança criada sem o pai, ou o pai morreu. Quem é que assumiu o lugar da imagem masculina? Pode ter sido o avô, pode ter sido um padrasto, pode ter sido um tio, mas pode ter sido distorcidamente uma mulher. E ele acaba não tendo referência do que é o macho. E isso pode acontecer também do outro lado, do lado da mulher. Então o que a gente sabe hoje, e agora, irmãos, me permitam, eu tenho mestrado em psicologia social, alguns anos de atendimento clínico, eu não estou aqui só como pastor nesse momento, não estou aqui dando estatísticas de orelhada, eu estou dizendo de alguma coisa que é comprovada, que é laboratorial. Existe uma questão na identificação de papéis. Toda vez que nós vamos fazer uma anamnese, uma investigação do indivíduo, do porquê e o que levou à distorção, a gente chega lá no núcleo básico, que é a identificação do macho e fêmea. Geralmente, pai e mãe. Ou o pai e alguém que foi criado junto daquele menino, ou a mãe e uma outra pessoa, mas a questão da identificação, houve uma troca na identificação dos papéis. Não foi formatado na cabeça da criança o que é definitivamente macho e o que é a fêmea. Agora, é claro que a partir desse problema central, várias coisas vão acontecer que vão produzir o que eu estou chamando de efeito homossexual. Há uma diferença, inclusive, que muita gente não sabe, entre homossexualidade e homoafetividade. São dois conceitos distintos. Homoafetividade é você sentir afeto por uma pessoa do mesmo sexo, que não há problema algum. Você ter afeto, uma mulher ter afeto por outra, um homem ter afeto, isso no sentido de todo respeito, de todo distanciamento necessário. A homossexualidade é outra coisa. É quando eu vou me identificar sexualmente com alguém que tem o mesmo sexo que eu. Ora, irmãos, essa questão, por que eu estou falando do problema da homossexualidade agora? Porque eu estou falando sobre herança fisiológica. E há uma briga, uma guerra de todo grupo gay no mundo para tentar mostrar e dizer o seguinte: eu nasci assim. Não nasceu. Cientificamente não nasceu. Algumas aberrações são notórias e são de outra natureza, como hermafroditismo, que é uma pessoa que nasce com as duas genitálias.
Algumas pessoas que nascem com alteração hormonal, isso são casos, gente, de excesso. Isso é, são exceção. Por exemplo, o chamado Roberta Close, que é um homem, tem uma carga de hormônio feminino muito grande. Ele nasceu com um desvio de anomalia hormonal. Agora, os casos, gente, de distorção fisiológica são raros. 90% dos problemas do chamado homossexualismo são problemas de comportamento, de psiquismo e de identificação de gêneros. Estou sendo claro? Então, você pode perguntar a quem você quiser, a qualquer cientista famoso, existe qualquer prova científica de que uma pessoa nasce homossexual? Não existe. Mas a grande luta é a tentativa de se provar que isso é verdade. Então Deus fez macho e fêmea, Deus fez a gente como a gente é, graças a Deus, porque você tem hormônio, que o hormônio tem muitas funções, não são só essas, não é? Graças a Deus que nós nascemos assim. Nós temos que aprender uma coisa: quem sou eu, quem é o meu corpo, como é que ele funciona e como eu posso trabalhar com ele a fim de usá-lo de maneira coerente e correta. Como é que eu posso tratar do meu corpo? Onde estão as zonas vulneráveis do meu corpo? Cada um tem que saber de si. Não é verdade? Você pega um casal e ele gosta que ela faça cosquinha no cangote dele. E se um outro casal, ele diz o seguinte: se fizer cosquinha no meu cangote, eu dou um tapa na sua mão. Por quê? Porque existem pontos erógenos totalmente distintos. Agora, você conhece o seu próprio corpo? Você entende as limitações do seu próprio corpo? Até onde você pode ir com o seu próprio corpo? Então, a primeira herança que a gente tem é a herança fisiológica, é a herança genética. Segunda herança, anote aí, é a chamada herança histórica. Gente, a sexualidade, existem estudos lindos sobre a história da sexualidade no mundo. Por exemplo, vamos falar dos últimos 60 anos. Vocês acham que a visão sobre sexualidade mudou? O que vocês acham? Sim ou não? Então vamos lá. Quem aqui conseguiu falar de sexo com a sua avó? Alguém conseguiu? Não? Nunca conversou com a sua avó? Vovó fala sobre sua ação sexual. E olha que as nossas avós eram terríveis. Vou contar para você, tá rindo? Uma conversa da minha avó. Minha avó se converteu aos 84. 84 anos ela se converteu a Cristo. Não foi ao meu avô, a Cristo. Eu perguntei para ela assim: vó, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora beijava meu avô na boca? Sabe o que ela fez? Cruz credo. Bateu na própria boca e disse cruz credo. Foi católica há muitos anos. Eu disse: vó, então a senhora não beijava ele na boca? Cruz credo. Que nojo. Mas a senhora teve 6 filhos. Sabe o que ela disse para mim? E daí? Olha a sabedoria da velha. Ela sabia o caminho para as Índias sem a necessidade do beijo na boca. Né? Então esse negócio de dizer que o beijo era a coisa mais importante para minha avó não funcionou. Minha avó disse para mim: cruz credo, beijar um homem na boca. Não, jamais. Agora, elas tinham 6 filhos, 9. Quantos filhos teve sua mãe? 6. Ela teve 13. E vocês sabem que para uma pessoa engravidar, né? Nunca beijou. Ela tinha nojo. Quem? A sua avó ou a sua mãe? Minha avó.
Tá vendo? Essas velhinhas não são mole. Agora olha só. Agora vê o problema. Não sabia beijar na boca. Quando você faz um filho, quem já fez um filho aí e sabe como é que funciona a fisiologia, sabe que não é na primeira. Ó. E às vezes para sair um filho, não é? Aquela corridinha, aquela brincadeirinha que a gente aprende na escola da corrida do espermatozoide para pegar o óvulo, leva às vezes anos. Anos. E você tem que ficar jogando, tentando, não é? Vamos tentar hoje, vamos tentar amanhã, tenta de manhã, não, tenta de tarde, tenta de noite, toma chá e vai tentando. Para a mulher ter tido 13 filhos, quanto ela não tentou? Só multiplicar. Ela passou 13 anos grávida. Gente, 13 anos grávida, Lília, o que é isso? Você passou quantos anos grávida? Eu? 2 anos. Agora tu imagina 13. E o tempo... E o tempo tentando. Seu primeiro filho veio com quantos anos de casada? 7. Olha, 7 anos tentando para nascer o primeiro. Ô, Jance. Não tem nada a ver com você, é claro, né? Não é uma situação esquisita, gente? Agora, a gente tem uma herança cultural, uma herança histórica. Coisas que aconteceram na história que mudaram a visão da sexualidade. Vou dar algumas para vocês. Primeiro, anota aí. O movimento feminista da década de 60. O que o movimento feminista dizia? Vamos libertar a mulher. A mulher é uma escrava oprimida. Vamos libertar a mulher. Eu tenho uma foto, não pude trazer, não achei a foto. Uma das práticas que se faz hoje no Egito, em famílias tradicionais, é cortar o clitóris da menina ao chegar à adolescência. Então, eu tenho uma foto em que o médico, a menina é levada pelos pais ao médico, a foto é a menina posicionada e o médico cortando a sangue frio o clitóris dela, porque ela não pode, na visão egípcia daquele contexto de vida, ela não pode ter zona de prazer. Gente, vocês já cansaram de ouvir que sexo é para procriar. Não foi isso que a Igreja Católica pregou há muito tempo? O sexo não é para prazer, é para procriação. Então, a visão da libertação da mulher. Ora, isso foi bom ou foi ruim? Foi bom e foi ruim. Porque ao mesmo tempo que libertou a mulher do cativeiro de opressão masculina, que a sociedade realmente impunha e até hoje impõe a mulher ainda sofre, em muitos lugares, um cativeiro, sofre com o machismo, mas por outro lado, o pêndulo foi para o outro lado. Bateu na outra ponta. Se eu pegar um pêndulo nessa ponta aqui e soltar, ele vai bater na outra. Houve uma liberação e veio exatamente no tempo do movimento feminista uma descoberta científica que matou a pau, que foi o checkmate da situação, a descoberta da pílula anticoncepcional. Quando a descoberta da pílula anticoncepcional aconteceu, gente, libertação total. Por quê? O que é que... Hoje a gente sabe que a pílula anticoncepcional tem outras funções, e até terapêuticas, para uma mulher. Mas, naquela época, a pílula anticoncepcional era a autorização de libertação. Eu posso fazer sexo e eu não vou engravidar. É verdade ou não é, mulheres? Quando a pílula anticoncepcional chega, muda o conceito de sexualidade, a visão de sexualidade muda. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que a gente, para estudar sexo ou sexualidade, não é tão simples? Não é eu chegar aqui e dar um monte de versículo bíblico para você. Eu tenho que entender como é que essa mentalidade foi formada. Então vocês que vêm da geração depois da década de 60, vocês aprenderam e ouviram e compram, podem comprar na farmácia a tal da pílula anticoncepcional ou os métodos contraceptivos, como o uso de uma camisinha.
Agora se tira o problema que era o problema da gravidez, do filho indesejado, da vergonha social. Porque uma menina que ficava grávida era uma vergonha social. Excluída seria da igreja há 30 anos atrás. A família passaria por um constrangimento. Ela seria discriminada. Ela sofreria um preconceito muito grande. Mas agora, com o advento da camisinha e da pílula anticoncepcional, quem é que sabe? Só se houver um acidente. Mas se não houver um acidente, todas são santas diante de Deus. Todos são santos. Dependendo do acidente, tem a pílula do dia seguinte. Ainda tem a pílula, e ficou mais extraordinário ainda. A pílula do dia seguinte, que tem uma probabilidade de mais de 90% de acerto. A manifestação da liberdade está na história da sexualidade. Vocês querem ver outra coisa? Vocês acham que a filosofia influencia a gente? Hein? Filosofia influencia a gente? O que é filosofia? Filosofia é modo de pensar, correto? O que é filosofar? Filosofar é refletir, é pensar. Vamos falar diferente? Vocês acham que as filosofias do mundo contemporâneo influenciam os nossos jovens? É claro que sim. Eu vou dar 3 filosofias que influenciaram a nossa geração. A minha geração, a geração de quem veio depois de mim. A primeira foi o existencialismo. O que o existencialismo prega? Você pode chegar lá no Google, nos livros de filosofia, vai estudar sobre existencialismo. A valorização da existência, do terreno, do que é humano, do que é carnal, do que é físico, do que é existir. Outra filosofia, a filosofia humanista. A filosofia humanista prega que o ser humano é o mais importante. Não, o mais importante não é a vontade de Deus. O mais importante sou eu. O mais importante é o homem. O mais importante é você. Você quer ver que eu vou confundir sua cabeça? Não parece bonito isso? Existem até algumas teorias cristãs humanistas. Mas Hitler era humanista. Quando ele diz assim, eu quero ter uma raça pura, a partir dos alemães, uma raça especial, para isso exterminarei todos os outros. Isso é humanismo. E outra filosofia que mexeu muito com a cabeça do ser humano nas últimas décadas foi o tal do hedonismo. O que é isso? Hedonismo é prazer a qualquer preço. Hedonismo prega o seguinte: o importante para mim é sentir prazer. O legal é a aventura, é sentir aquele momento. Vamos fumar aquela maconha, vamos dar aquele tapinha, porque olha, existem 5 minutos que são fantásticos. Vamos usar aquela pedra de crack ou injetar a cocaína, porque nós vamos fazer uma viagem, vai dar um prazer indescritível. Vamos ter uma relação sexual alucinante. É isso que o hedonismo prega, é prazer a qualquer preço. Então todas essas filosofias, gente, influenciaram a nossa geração, influenciaram a cabeça dos nossos jovens. Quando ele chega aqui na igreja, ninguém que vem na igreja, o pastor Ribamar não botou, pelo menos eu não vi, lá fora, um lugar que fosse depósito de sexo, ou de sexualidade. Você chegaria ali, deixava o seu sexo guardado e vinha para o culto. Não é? Não, a gente vem para o culto com a sexualidade junto, não vem? Vem? O hormônio vem junto? O hormônio cultua com a gente? Não. Ele está circulando no corpo, ele não cultua com a gente. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado na igreja. Não é verdade? Porque tem pessoas que usam a igreja como seu meio social de atração das suas presas.
E aí a pessoa vem para o culto, eu sei que aqui na Bay Area não acontece, mas com uma roupinha, aquela saiazinha bem curta, aquele menininho com aqueles músculos todos para fora, com a camisetinha da Hollister bem apertada. Tem um ali que a cara dele não tá não, é Hollister, mas tá larguinha. Aperta aqui no braço, não é? Coisa mais genial que esses caras inventaram, né? Isso daria um outro estudo. Os caras inventam as marcas, ainda fazem a gente fazer propaganda para eles. Isso é genial. E todo mundo anda com aquela marca no peito. Eu uso Nike. Cara, tu tá fazendo a fortuna de milhões e milhões de dólares para um cara só. É interessante essa mentalidade. Mas isso é um outro assunto, é uma outra conferência. O cara vem para a igreja, então, com provocações. Ele vem porque aqui é o aquário que ele vai pescar. E aí pode rolar. Pode rolar. É a menina dando mole, é o cara dando mole durante o culto, na hora da oração a nona, né? Aquele olharzinho. Eu já vi coisas do púlpito do arco da velha. Estávamos num coral de adolescentes lá em Barão da Taquara, quando uma moça sentou sem calcinha nos primeiros bancos. E nós que estávamos no coral aqui, era um coral de adolescentes, avistamos o que estava acontecendo. Foi exatamente na época que Sharon Stone lançou seu filme Instinto Selvagem, em que ela dá a cruzada de perna mais famosa da história da humanidade, em que ela dá uma cruzada de perna sem calcinha numa audiência na polícia. Vai todo mundo querer ver o filme, né? Vocês não valem nada. A menina sentou no primeiro banco. O que foi? Eu falei, alergia? Você está com algum problema? Olha o meu tamanho. Eu sou um cara de 1,65 m. Né? Não vou usar saltinho. Lá no Brasil tem os caras usando saltinho para ficar maiorzinho. Não tem nada contra não, William, viu? Mas eu não uso. Eu não uso. Vem ovelha, às vezes, irmãos, 1,80 m de mulher. O pastor está na porta da igreja. Ela vem e quer dar um abraço de saudação no pastor. O decote no umbigo, mamas avantajadas, algumas siliconadas, e elas vêm e abraçam, envolvendo o pastor. Irmãos, sem brincadeira, já passei momentos de sufocamento. E tem que orar. Eu vou fazer o quê? Meter a mão não pode para empurrar. Fecha o olho e vai orar. Não posso fechar o olho, que vai que o marido dela está junto, ele vai dizer o quê? Ele vai acreditar que eu estou orando? A situação é delicadíssima. A pergunta é, por que você veio com esse negócio assim? Qual é o seu propósito? E às vezes é com o marido. Uma vez eu encontrei uma mulher que a saia era tão curta que eu falei com o marido dela. Eu falei assim, meu amigo, você permite que a sua esposa saia de casa assim? Sabe o que ele respondeu? Ele disse, não só permito, pastor, como eu gosto. Eu disse, você gosta de quê? Eu gosto. Você gosta que os outros gostem. Porque se é para que você goste, manda ela fazer isso em casa. Mas se você gosta que ela faça isso na rua, é porque você gosta que os outros gostem. Sabe o que o ignorante falou para mim? Eu não tinha pensado nisso. Ué, por que o cara tem prazer de a mulher dele andar pelada pela rua? Ou seminua? Qual é a ideia? E qual é a ideia disso na igreja? Às vezes o fogo caindo do culto. E está lá aquele irmão, aquela irmã. Por que a gente às vezes fala muito da mulher? Por causa da questão da postura, da fisiologia do desejo. A fisiologia do desejo. O homem é atraído pelo que vê. A mulher é atraída pelo que ouve. Então, o homem vai olhar.
Até o Jurandir, que era ceguinho, olhava. Eu perguntei uma vez para ele, lembra do Jurandir? O Gustavo, ele é engraçado, ele pegava as meninas bonitas. Aí um dia eu falei assim para ele, ô Jurandir, tu é cego mesmo? Porque ele passou como cego na igreja há muitos anos. Mas Jurandir ia lá, buzinava alguém. Que loucura! Aí eu falei, Jurandir, tu é cego? Tu enxerga, tu fala a verdade. Ele disse, não, eu sinto, eu percebo. Eu sou cego, mas eu percebo se é um macho ou se é uma fêmea perto de mim. Até no cheiro. Eu falei, como ele era macho, ele sentia o cheiro da fêmea, ele era cego, mas ele pegava, ele tinha tato. E diz que o cara, quando não tem um sentido, o outro é aguçado. Então o tato do cego deve ser um negócio sensacional. São 5 sentidos, faltou um, o outro aguça. Gente, homem vai pelo que vê, mulher pelo que escuta. Agora cuidado, meninas, porque tem muita mulher casando com canalha. Por que casa com canalha? Porque escuta história da carochinha, historinha romântica. Tem o cara que sabe contar história, que sabe dizer para você que vai casar contigo, que te ama, sabe fazer a poesia, e você vai atrás. Depois a questão não é nada disso. A fisiologia do desejo, o homem é atraído pelo que vê, e a mulher pelo que ouve. Então existe uma herança fisiológica, existe uma herança histórica que vem mudando há muitos anos. Existe, terceiro, uma chamada herança cultural. O que é uma herança cultural? O que a cultura está fazendo? O que o povo está fazendo? O que o meu tempo está fazendo? Eu gostei dessa frase e anotei aqui para dizer para vocês. Procuramos ser aquilo que esperam de nós. A vida em sociedade é isso. Nós queremos ser aquilo que as pessoas esperam que sejamos. É uma questão de aceitação social. Você sabia que tem muita gente que, para agradar o outro, por causa de baixa autoestima, ela faz o que o outro está querendo que ela faça, não porque ela queira, mas porque o outro quer? Só para se tornar agradável? Como é que a sociedade vive hoje a questão da sexualidade? Nós estamos vivendo num tempo de pansexualização. O que é pansexualização? O prefixo pan é total. Sexo está em tudo. É por isso que aparece a propaganda. Chuveiro, mulher pelada. Pneu, mulher pelada também. Televisão, mulher pelada. Agora o homem pelado, não é? Comprar uma cadeira, o cara vai vender a cadeira. Qual é a propaganda? Sexualidade. É uma pansexualização. A sexualidade manifesta em todas as coisas. Isso é da cultura do século 21. Então o seu filho, o meu filho, é bombardeado. Nós somos bombardeados o tempo todo pela questão da sexualidade. Outra característica desse tempo é a indústria de pornografia. A segunda indústria mais rica do planeta. É a indústria da pornografia, hoje pela internet, antigamente pelas revistas. Irmãos, um dos momentos mais difíceis do meu ministério, bem jocoso, real, quando uma manhã eu recebo um telefonema. Existia uma revista no Brasil, acho que não existe mais, acho que essa revista acabou, chamava-se Ele e Ela. E o telefonema era o seguinte: pastor, fulana de tal está nua na revista. A fulana de tal era membro da minha igreja. Eu falei, o quê? Eu não estou acreditando. Aí o cara disse assim, compra para o senhor ver. Eu falei, boa ideia. Pedi para o pastor auxiliar a comprar. Ele foi, na época foi o pastor Sérgio, do Zilec. Foi na banca, imagina a cena, né? Cria uma Ele e Ela. E a mulher estava lá nua, numa posição assim,
bem agressiva. Vamos, né? Bem agressiva. Bem agressiva. Ela era membro da igreja com a mãe. Com a mãe. Imediatamente nós chamamos a mãe, naquele mesmo dia, para a igreja. A mãe foi e a mãe disse para nós o seguinte: pastor, as fotos da minha filha ficaram lindas. O senhor está com inveja. Eu falei, o quê? O senhor está com inveja de não ter uma mulher dessa? Quer saber, pastor? Eu autorizei. O que eu podia dizer para essa menina? Eu, pastor? Nada. Ela estava autorizada pela maior autoridade sobre a vida dela na face da terra. E sabe qual foi o cachê? Nós descobrimos depois? R$1.000. Foi o cachê que ela ganhou para posar nua na ele e ela, porque ele e ela estava falindo. Indústria da pornografia. De jovens que às vezes vão com essa loucura de esse meio. Eu já encontrei muita gente de igreja com um sonho. O que você quer ser? Miss. Eu quero posar, quero ser modelo. Vocês conhecem um meio disso no mundo? É um meio muito sujo, muito difícil. Pastor Mauro Israel, falecido lá da igreja de São Gonçalo, um grande homem de Deus, conta uma época que a coisa estava tão fervente em São Gonçalo que uma moça muito feia, né, chegou para ele e perguntou para ele: pastor, o que o senhor acha? O meu sonho é ser Miss. E ele viu que ela não tinha nenhum dote nem para aquilo que ela queria, por mais que ele fosse contra. Ele disse: olha, eu acho que você pode ter uma grande vocação missionária, mas foi. Mas Miss. Gente, tem uma doideira com esse negócio dessa pansexualização. Manipulação dos meios de comunicação. Eu trouxe aqui. Revista Veja dessa semana. Revista Veja dessa semana tem um artigo muito interessante sobre a novela Babilônia. Já chegou aqui não, né? Chegou? A novela Babilônia foi ao ar. No seu primeiro capítulo, duas ícones da dramaturgia brasileira, duas atrizes fantásticas, Natália Timbre e Fernanda Montenegro, beijam-se na boca. Está aqui a matéria. O que aconteceu com aquela cena chocante? Primeiro capítulo da novela. Os evangélicos, usando redes sociais, promoveram um boicote da novela. E hoje não é muito bom brincar no Brasil com evangélicos que, quer sejam nominais ou não, são 50 milhões. 25% da população. Está escrito aqui. Vou só ler para você um pedacinho da reportagem, que ganhou o título mais da UTI. A Rede Globo alivia suas doses de mau caratismo. Baixa a bola das velhinhas que são lésbicas. Está aqui. A emissora embarcou no beijo gay no momento em que sofria um ataque duplo. Olha que interessante, está na Veja. De um lado, a Record adoçava a boca da audiência evangélica com a novela Os 10 Mandamentos. O apresentador de um telejornal regional da rede, aliás, tchau às duas atrizes velhas sem vergonha. Foi assim que o cara apresentou o telejornal. De um outro, o SBT fazia propaganda de uma reprise sobre família e botou no ar de novo a novela Carrossel. Sabe o que aconteceu com a Babilônia? Foi ao menor índice de audiência das novelas nobres da Globo. Os gênios, estão aqui os nomes deles, os caras admiram Gilberto Braga, Ricardo Linhares,
João Ximenes, tiveram que se reunir para dizer o seguinte: temos duas opções, vamos tentar baixar a bola da novela, então vamos tirar os beijos na boca das duas, vamos tirar as cenas picantes, vamos ver se a gente recupera a audiência, se não recuperar a gente tira a novela do ar. Só que a novela custou milhões e milhões de dólares. A grande pergunta que se sempre fez, ou sempre faz, é a seguinte: os meios de comunicação reproduzem os modelos sociais ou eles criam? Eles fazem as duas coisas. Eles reproduzem modelos sociais, mas eles criam modelos. Ou eles propagam modelos. Eles acabam desenvolvendo jeito de se vestir, jeito de se falar, principalmente numa cabeça fraca. Aí o que diz Paulo? Romanos 12. Não tomem a forma do mundo. Não vos conformeis com este século, com essa cultura. Não tomem a mentalidade. Os irmãos estão me entendendo? Então, os meios de comunicação, a exploração capitalista do sexo, a pansexualização, a pornografia, tudo isso que está na cultura, gente, vai ajudar a formação de uma mentalidade de sexualidade. Quando uma criancinha de 3 anos vai à sala sem querer e a mãe está vendo e vê no primeiro capítulo 2 pessoas idosas se beijando na boca, o que ele está aprendendo? Está entendendo? Então o meio social cria um modelo. O conceito de liberdade, a influência das informações, as mídias sociais, a vida superficial. Como é que se criou, por exemplo, o tal do namoro, do movimento do ficar com o outro? Onde é que teve origem isso? Não foi bem nas redes sociais, foi até antes disso, mas essa questão pode ter se propagado, cresceu nas redes sociais, mas o ficar é uma evidência de descompromisso social. Quando eu vou para uma festa, ontem teve alguém que disse num jornal, eu consegui numa noite ficar com 25 homens e ter relações sexuais com todos eles. Quando alguém diz isso, o que impera aí é o superficialismo das relações. Namorar para quê? Hoje namorar é um negócio quadrado, um negócio fora de época, anacrônico. Vamos ficar, vamos experimentar. É isso que está na cabeça dos adolescentes, porque eles aprenderam assim. Eles chegam no mundo que está assim, um mundo superficial. A supervalorização da estética. Os irmãos já perceberam? A segunda indústria da pornografia, a primeira é a indústria dos cosméticos, que o Brasil, inclusive, é um dos principais hoje no planeta. A indústria cosmética, o que a brasileira e o brasileiro gastam com cosmético, com cirurgia estética. Aliás, quem quer fazer cirurgia estética vai para o Brasil. Inclusive franceses, alemães, porque nós estamos nos especializando. Vai chegar um tempo, hoje a gente na Terra procura as ossadas, Vai chegar um tempo que você vai encontrar a ossada e um monte de bola de silicone na pessoa. É bola de silicone na frente, é atrás, é do lado, em todo lado. Olha, não tenho nada contra você melhorar a sua cara, seu corpo, não tenho nada contra. O que eu tenho contra é essa tara, essa loucura em que a pessoa é capaz de passar fome porque ela tem que tirar uma rugazinha da testa. Como se ela conseguisse evitar. Gente, o envelhecimento é fruto do pecado. As distorções do corpo são frutos do pecado. As questões hormonais e, enfim, tudo que nós temos de deformação física, emocional e espiritual é fruto do pecado. A quarta herança, e eu estou terminando, é a herança religiosa.
Sexo sempre foi um assunto sujo. Em 390 depois de Cristo, olha que interessante, Concílio de Catargo, os concílios que aconteciam na igreja cristã, recomenda a castidade para os padres e para os bispos, pastor Ribamar, porque as relações sexuais são obstáculos à santificação. O que é que a igreja estava pregando? Que se há duas coisas que não têm compatibilidade, é sexo e santidade. Quem quer ser santo, não faça sexo. Foi isso que nós aprendemos de herança religiosa. O corpo é mau, dizia Agostinho. A alma é boa, mas o corpo é mau. E aí, quem aqui já não ouviu de gente que fazia sexo debaixo do lençol? Não podia se ver o corpo. E quem foi criado com práticas da Assembleia de Deus, eles diziam isso claramente, era orientado que nas núpcias um lençol fino fosse colocado sobre o corpo da mulher, com um orifício aberto na altura da vagina, para que o homem fizesse o ato sexual, mas não era possível ver o corpo da mulher, porque isso era pecaminoso. Então vejam que existe toda uma contradição. O mundo empurra você, a tua carne empurra você, e a história da religião vem e diz, não, sexo é mal. Quer dizer, os dois casos, seja o caso religioso ou o caso não religioso, estão absolutamente errados. Porque sexo não é coisa do diabo. Não foi o diabo que pendurou isso aí em você. Quem colocou isso aí em você foi o Senhor. Amém ou não? Amém. Você tem certeza? Amém. Então isso é de Deus. Isso é, teu corpo é de Deus. Mas a gente sempre aprendeu que isso era mal. E aí as igrejas não falam do assunto, não tocam na matéria, ninguém pergunta. E as crianças, os adolescentes e os jovens aprendem sobre sexualidade num ambiente fora e completamente fora da igreja. Você quer ver uma coisa? Lá na nossa igreja nós criamos um critério. Nós só podemos casar um casal se ele passar pelo curso de noivos. Nesse curso de noivos ele tem aulas sobre direito de família, sobre economia, sobre corpo e vida sexual, com profissionais especializados. Então, se a pessoa chegar, eu quero casar, você tem que passar pelo curso de noivos. É uma espécie de educação sexual e sobre casamento que você está trazendo à vida conjugal. Porque não se fala nisso nas igrejas. Mas por que não se fala nisso nas igrejas? Porque a gente não aprendeu. Isso vem de uma tradição de que isso era mal, ruim. E aí, gente, todas as aberrações que aconteceram dentro da igreja, a igreja só fez punir. E a igreja nunca se preocupou em educar. Eu queria que vocês pensassem nessas 4 heranças. Quem anotou aí? Qual foi a primeira? A herança fisiológica do corpo, da fisiologia do corpo do macho e da fêmea. Segunda herança histórica. Quer dizer, vem havendo uma evolução de conceitos sobre sexualidade. Terceira, herança cultural. Tudo que está na cultura em que estamos vivendo influencia os conceitos sobre sexualidade. Quarto, existe uma herança religiosa, até dentro das nossas igrejas. Amanhã nós vamos continuar. Eu queria falar para você o seguinte: esse estudo, gente, é um pouco diferente de pregações, né? De você fazer a pregação num texto. Isso é um estudo temático e é um estudo continuado. É muito importante, se você tiver realmente interesse, em que você venha e que você assista e que você participe de cada encontro. Aos casais, tenham uma boa noite sexual. Aos solteiros, tenham uma boa noite de oração, né? Porque, gente, tudo começa agora, viu? Esse negócio de namoro é brincadeira, não.
A felicidade da vida conjugal de uma pessoa começa lá atrás, muito antes dela conhecer o parceiro. Muitos casamentos não dão certo hoje por questões que aconteceram na infância e na adolescência. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, esse assunto é tão sério na Tua palavra, tão importante, e nós estamos aqui para aprender, Senhor. Que cada dia o Teu Espírito Santo possa me usar, me ungir, para que com clareza, fidelidade bíblica, nós falemos da sexualidade aos Teus olhos. Esclarece para nós os textos, traz cura nesses dias aqui, abençoe as pessoas, as famílias, e ó Deus, que possamos ter uma igreja aqui muito mais saudável nesse campo da sexualidade. Em nome de Jesus. Amém.